entre os cristãos, às vezes isso é praticado, né? Então, nós vemos que a palavra de Jesus, ela não está sendo posta em prática, ela não está sendo cumprida. Então nós vemos que aqui o apóstolo Paulo fala exatamente essa obra que os cristãos deveriam fazer, faz parte da justiça do cristão, né? Faz parte da bênção de Deus na nossa vida. Então, muitas graças a Deus é dado por aquele ato, né? Você chega lá, eu não sei se muitos irmãos já passaram por isso, mas quando você está numa situação bem difícil e chega alguém super vossa necessidade ali, né? Você está sem serviço, sem ter o que comer, você não sabe para onde ir, né? Aí o que acontece? Chega uma pessoa em super necessidade, então você vai dar graças a Deus, né? Graças a Deus, olha que maravilha, né? Deus operou um milagre aqui. Deus, ele não anda só, não é só corvo que ele usa, não, ele usa o homem, né? Usou o corvo lá, por quê? Para mostrar que ele tem o poder. Mas Deus, ele quer usar o homem, né? O corvo, a função dele é outra, né? A tarefa dele é outra. Embora Deus pode usar quem ele quer. Então Deus, ele quer usar o seu povo, né? Ele quer usar a cada um de nós. E diz aqui a palavra: como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos, né? Quer dizer, houve um nivelamento, houve uma, como as pessoas, os políticos, né? Principalmente aqueles, quando não estão no poder, né? Antes de ir no poder, eles veem, depois eles chegam do outro lado, ele passa do outro lado e não enxerga mais. Ele fala, olha, tem que haver distribuição de renda. Dentro da igreja, na sede das igrejas, em todo lugar tem que haver distribuição de renda. Nem sempre há. Nem sempre há. A palavra de Deus tem que ser posta em prática. Diz que Deus nunca vai deixar faltar, né? Não foi o que o profeta falou para a viúva? Olha, se você tiver vaso, você nunca vai parar de correr esse azeite. Por quê? Porque Deus tem esse poder. Aleluia. Né? Deus tem isso. Isso não vai acontecer da forma que aconteceu lá. Assim, né? Quanto mais ela despejava, mais tinha. Não para de correr esse azeite. Né? Mas Deus, ele tem muitas formas de ele operar o milagre. Os milagres de Deus são de forma diferente, mas são milagres que vêm suprir a necessidade da mesma forma. Glória a Deus. Então diz a palavra de Deus: e aquele que colheu muito, ele não teve demais, não perdeu, né? E o que colheu pouco, ele não teve de menos. Mas graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração, né? De Tito. Então, aquela pessoa que tem aquela necessidade, aquele desejo, né? De suprir a necessidade dos irmãos. Então o nosso Deus, ele jamais vai deixar que nós venhamos a perecer. É que muitas vezes nós queremos fazer uma troca com Deus, né? Então, o pastor tem que me enriquecer. Mas quanto mais nós enriquecer, mais distante de Deus nós vamos ficar. Deus, ele não prometeu dar riqueza para todo mundo, mas ele prometeu abençoar. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor é quem enriquece. Glória a Deus. Tem um monte de rico aí feliz. Tem um monte de rico aí que não consegue dormir. Tem um monte de rico aí que não consegue. E se uma pessoa é um cristão abençoado, ele consegue dormir, né? Ele consegue vencer as dificuldades, ele consegue pagar as suas contas, ele consegue comprar o alimento, e aquilo é suficiente. A Bíblia diz aqui, não é para nós termos demais, mas nós temos o suficiente. Aleluia. Quando Deus enviou lá aquele maná no deserto, Moisés chega e falou, não precisa escolher para amanhã não, porque amanhã Deus vai mandar. Glória a Não, Deus. escolheu. Ah, mas foram comer, mas está aqui só bicho. Por quê? Porque não confiou na palavra de Deus, né? Não confiou. E nós precisamos confiar. Nós não podemos viver um pessimista na terra. Nós vivemos pela fé, né? E a fé é uma coisa positiva. E nós precisamos confiar na palavra de Deus que nós lemos e colocar no nosso coração, né? A palavra que nós lemos, nós nos alimentamos dela. Quando você recebe a palavra e você sente aquele, como se você estivesse comendo uma comida bem forte, né? Sente algo gostoso dentro de você, uma segurança, você foi alimentado, você está fortalecido. Glória a Deus. Você vai falar, ler a palavra, não adianta ler. Não adianta sim. Deus, ele opera
através da sua palavra, né? Então Aleluia. nós precisamos ter essa fé, saber que o nosso Deus, Ele é um Deus que vai nos abençoar. Glória a Deus. Então Abraão, ele encontrou com Melquisedeque, né? E está lá em Gênesis 14, verso 20. Então ele chegou nesse, considerado um sacerdote, né, na época, e só foi citado dessa vez. Foi citado dessa vez lá no Velho Testamento, né? E então Abraão, ele dizimou de tudo aquele despojo da guerra, dos bens que ele trouxe lá daqueles 5 reis. Então nós vemos que foi um feito de Abraão. Depois de Abraão vem Jacó. Jacó, ele dorme e ele sonha com uma escada e os anjos desciam e subiam sobre ela. Jacó estava fugitivo. Se ele tinha no mundo, era um jegue, um cavalo, não sei, a Bíblia nem fala. Certamente que ele tinha. E tinha lá uma troca de veste lá, só. Ele saiu só com a roupa do corpo. Ele saiu meio fugindo, né? Vai depressa, seu irmão pegar você e mata você. Deixa embora então. Ele foi para casa do seu tio. Quando ele voltou de lá, ele voltou com a fazenda. Deus deu uma fazenda para ele. Deus deu filhos, né? Os filhos também eram riqueza, a esposa, os filhos, a riqueza, e era riqueza maior porque daqueles filhos é que nasceu o Israel de Deus. Glória a Deus. Então nós vemos que Jacó, ele fez o voto ao Senhor, né? Da palavra de Deus que ele fez o voto diante de Deus e falou: olha, se o Senhor for comigo nessa viagem, e se o Senhor me guardar, se o Senhor me livrar, porque ele podia morrer no caminho, podia acontecer um fato lá, ele chegou como a mão para frente e para trás. Então nós vemos que ele diz: de tudo que o Senhor me der, certamente eu darei. Olha aquele voto pesado que ele fez: de tudo que o Senhor me der, Deus vai lá dar uma fazenda para ele. Também é neto de Abraão, né? Abraão no deserto se tornou fazendeiro. Agora vem Jacó e faz esse voto diante de Deus quando ele não tinha nada.